E aí, pessoal, caiu o Zoom, né? Porque quando passa 40 minutos, né, o Zoom na ferramenta gratuita, ela encerra o vídeo. Então, vamos estar voltando aqui. Então, né, alguns dos vírus, né, que podem aparecer no preventivo, né? Então, a herpes é uma infecção também sexualmente transmissível, né? Pode formar úlceras nas mucosas, né? Peraí que tá travando aqui. Então, aqui também tem umas células características do herpes, né? Fica com essa característica de olho de coruja. Eu não consigo enxergar nenhum olho de coruja aqui, mas é o que dizem, né? Então, aqui, ó, um pouquinho mais aproximado. Então, ela sempre provoca essas multinucleações, ó. Essa parte aqui mais da imagem. Ó, multinucleações, bem grosseiras, né? Sempre acompanhado de leucócitos. Então, sempre vai ter aquele possível, né, corrimento, né, aquelas úlceras. Já o citomegalovírus, cerca de 40% das mulheres, ela já tem esse vírus no seu organismo. Mas alguns podem não ter muitos sintomas. Professor, Oi, o volume está baixo. tá baixo? Deixa eu... Ou é só o meu? talvez é o seu aqui. O meu tá falando baixo aí para os outros alunos? Hã? Pra mim tá bom. Pra mim tá de boa também. Pra mim também tá bom. Nossa, o Dariane é chata, hein? Aumenta aí o seu volume. Nossa, tô ficando mal, tô insistindo para ligar. Agora nem aqui o fone aqui tá baixo. Deve ser o seu aparelho aí que está com defeito, com alguma... Não ouvi nada a aula. Vou sair. Tô ouvindo nada. Eu tô também no Instagram, tá bom, Elisa? Então, o citomegalovírus, né, algumas mulheres têm e eles nem chegam a ter, não são tão graves assim, né? Chega a ser assintomáticos. Então, elas provocam essa imagem bem poluída, né? Já hoje, né? Oi, Elisa. Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Ah, beleza. Então, já falando do HPV, né, faz parte dos grupos dos papovavírus, né? Também são doenças sexualmente transmissíveis. E aí é aquilo que eu comentei no início das aulas, né? São elas que vão startar um possível futuro desenvolvimento do câncer do colo do útero. Isso porque alguns desses tipos, né, existem vários subtipos de HPVs. E aí alguns deles, eles são os cancerígenos.
E aí os principais que nós temos são o subtipo 6, subtipo 11, 42, 43, 44. Esses são os subtipos que são cancerígenos, né? Eles vão induzir podem induzir futuramente a um câncer. E aí também pode, né, de acordo com a forma de estilo de vida da mulher, né, digamos assim, se ela for tabagista, se ela tiver um início precoce sexual, se ela tiver vários parceiros ou muitos filhos, todos esses fatores, eles são fatores que predispõem ao desenvolvimento do câncer, entendeu? Mas a mulher, ela não precisa deixar de ter esse estilo de vida por conta disso, né? Se ela quiser, né, o que ela tem que se preocupar é em estar realizando o preventivo periodicamente e assim evitar que, se chegar a desenvolver um câncer, no preventivo ele já vai ser identificado. Então, a identificação precoce dessa patologia, ela é muito mais eficiente, né, o tratamento. Agora, se a mulher ela já começou a desenvolver o câncer, não fez preventivo, não fez nada, então o câncer ele é uma doença silenciosa. Ele vai evoluindo sem sintomas, sem a mulher nem desconfiar. Então, quando a mulher chega a sentir alguma dor, algum corrimento que seja, né, relacionado ao câncer, isso significa que essa doença ela já está no estágio mais avançado. Então, as chances de tratamento, né, as condições de tratamento são mais difíceis, entendeu? Então, mas tudo isso começa devido ao contato do HPV, entendeu? Que seja cancerígeno. Existe a vacina que é feita, que é disponibilizada no SUS, mas essa vacina, ela vai estar inibindo os principais agentes, os subtipos do HPV, mas não são todos que a vacina consegue imunizar. Então, mesmo com a vacina, a mulher tem que fazer a realização do preventivo. Então, algumas alterações, né, que podem estar relacionado na presença do HPV, né? Aqui, ó, as binucleações, né, são alterações assim que são inespecíficas, né? A binucleação ela pode ocorrer por diversos motivos, e aí incluindo a presença do HPV. Então, olha a diferença de um colo do útero normal, né, bem rosado, bem limpinho, né? Agora um colo do útero inflamado, né? Olha a diferença, né? Bem mais vermelho, né? Bem mais intenso. Então, muito mais característico, né, de uma inflamação e de uma infecção. Então, esses são os principais agentes patogênicos que a gente encontra num preventivo. Esses que eu abordei. Que aí está num resuminho aqui nesse slide. Né? Cândida, Gardnerella, Actinomyces. Olha que bonito. Então, gente, finalizei hoje a aula de hoje, né, dessas inflamações, dessas infecções.
Alguma dúvida referente à aula? Eu não, professor. Professor, você estava falando de vacina, só que o SUS só disponibiliza vacina para adolescentes, que é até 11 anos só. Sim. Aham. E Para as outras idades, eles não disponibilizam, não, porque uma amiga minha, ela teve que tomar essa vacina, ela teve que pagar, ela pagou R$ 1.500, 3 doses. ela é bem, bem salgadinha mesmo. Mas aí é a política do SUS, né? Aí depende assim muito das condições da política de saúde, né? Que são implementadas. Antes não era para os meninos, eles não tomavam, agora eles já tomam também, porque como é uma doença transmissível, né? O homem ele também participa, né, dessa forma de contágio. Não vai causar um câncer direto nele, né? Porque ele só vai aparecer no colo do útero da mulher. Mas também faz parte da política de saúde. Entendeu? E aí ela pega os 4 principais subtipos, que são cancerígenos. Mas ela não imuniza, né, por 100%. Entendeu? Tipos de HPV. Boa pergunta. Bom, eu cheguei a mandar na aula passada, né, uma atividade. Deixa eu pegar aqui. Uma atividade de slides, né? Eu queria colocar aqui para vocês, então, já que tem esse tempinho aqui ainda. Alguém tem mais alguma dúvida referente à disciplina? Foi dado agora ou de todas elas? Oi? Do que foi dado agora? Da matéria? Essa agora também, de tudo, se você quiser perguntar. Uma questão em especial lá que você questionou qual era a vantagem de fazer o exame citopatológico da histologia, né? Sim. Aí, no caso, se eu fosse responder, tem a vantagem também na histologia. Ela mostra a vantagem de uma para a outra. Mas quando você questiona se você quer ver a vantagem das duas ou somente da citopatologia em comparação à histologia. Eu quero saber qual que é a vantagem de fazer um exame citológico, né, um raspado, um preventivo, Certo. e qual que é a vantagem de fazer um corte histológico, uma biópsia. E aí a gente pode abordar, né, aquela questão da estrutura, né, das células, a organização da estrutura das células. Né, elas ficam organizadas. Já as células, o raspado, né, o raspado preventivo, raspado citológico, como é um raspado, estou repetindo essa palavra para reforçar mesmo, ela não vai ficar na sua estrutura original, ela vai ficar misturada. Né? Porque se eu raspo essa parte do colo do útero e depois passo para uma lâmina, esse material ele não vai ficar organizado. Agora, quando eu faço um corte, uma incisão, e aí eu faço uma lâmina desse corte para biópsia, aí a estrutura das células elas vão ficar exatamente como se estivessem no corpo humano. Sim. Então, essa é uma das vantagens da biópsia. Quando a gente, igual o que eu tinha te questionado ontem, agora há pouco, no grupo, em relação ao preventivo e o exame Papa Nicolau, que seria a mesma coisa, né?
No caso, é somente no Papa Nicolau que vai acontecer a raspagem, não acontece a parte da biópsia? Na biópsia, não há Só raspagem. isso. Na biópsia, o médico ele vai tirar um pedaço do sítio anatômico, entendeu? Ele vai fazer um corte daquele local ali, vai tirar um pedaço do colo do útero, entendeu? E aí vai mandar para o laboratório. Aí o laboratório ele vai fazer microcortes dessa região de forma que as estruturas das células, a organização delas não se perca. Entendeu? Então é comum assim num laboratório de patologia, né, vai mandar um material para fazer uma biópsia, né? Então é comum enviar uma mama, um pedaço de uma mama, um pedaço de um intestino, um estômago, um feto, entendeu? Então é comum chegar no laboratório, né, as biópsias, essas partes que os médicos retiram, entendeu? Eles tiram uma parte do fígado para fazer uma análise de uma biópsia, entendeu? E aí esses exames já são mais para pacientes, né, já assim que estão positivos, né, já tem um conhecimento que tem um câncer estabelecido, né, uma patologia mais avançada. E aí a biópsia ela vai agir para saber qual que é o grau da lesão. Entendeu? Se a lesão está no estágio inicial, se ela está no estágio mais avançado, se o câncer ele já passou para outros órgãos. Então tudo isso é analisado na biópsia. Entendeu? Mas é diferente da histologia, no caso, a biópsia? Não, né? Não, a mesma Então, coisa. Histologia e biópsia é a mesma coisa. Certo. É o mesmo estudo. Então, eu coloquei aqui mais alguma dúvida aí, gente? Não. Pegaram aí, Lucas, Rodrigo, Elisa. Eu entreguei aqui para vocês essa atividade aqui, que geralmente eu dou em aula, né? Isso. Dividir em duplas, né? E aí cada imagem tem um tempo de 1 minuto e 30 segundos para identificar o que está nessa imagem, né? O que está constando. Então, eu circulei aqui, né? Então, eu identifico o número 1, e aí a pessoa tem que me responder. Então, o que vocês acham que tem nessa imagem? O que é isso aí? Leucocitos? Leucocitos. Célula endosservis e ectosservis. Ó, é onde está circulado aqui, ó. Não são leucócitos. É os estromos, sei lá como é que é o nome disso, eu esqueço. É isso aí mesmo. É estromo, sei lá. Estroma. É, isso aí. O estroma é o tecido conjuntivo que é relacionado ao tecido conjuntivo, né? Onde há o sangue circulante aqui. Olha lá, viu no restaurante. Daqui a pouco. E aqui é o quê? Nesse segundo. Isso é uma área grande, sabe? O Jack, junção. É o Jack. Né? Junção. Cadê? Complete a palavra. Junção. É a JEC mesmo. Junção escamocolunar. Escamocolunar. Isso. Que é aqui, ó.
que é isso? Junção escomo-colunar. Esse lado aqui é o lado da ectocervice, né? Uhum. São as células superficiais, são várias camadas. Aí tem as camadas basais, intermediárias e superficiais, né? Elas são subdivididas em 3 camadas. E aí, do outro lado, desse ladinho aqui, ó, são da endosservice, isso mesmo. Então, elas são bem diferentes das superficiais. São células, é uma camada de célula apenas, e elas têm um formato colunar, em forma de coluna. Então, observem aqui, ó, essa célula aqui, ó, ela tem esse formato aqui, ó. Estou rabiscando aqui um pouquinho. Né? Então, elas têm essa aparência aqui mais colunar. Né? Uma do lado da outra. Já as superficiais, elas têm várias camadas, né? Dezenas, centenas, milhares de camadas, enquanto nas células da endosservice é apenas uma camada. Mas no caso aí, a junção escamosa colunar, ela é o ponto entre a É o ponto de encontro. Ponto de encontro, isso. É o ponto de encontro entre as células colunares e escamosas. Então, escamo-colunar. Junção escamo-colunar. Ou jeca. Não vai botar jeca na prova, não. Hein? É. Isso aqui é o quê? Toda a estrutura, hein? Isso. Só o cachorro está respondendo. Se não for uma célula superficial... Mas ele... Porque está ampliado, né? Dá para ver até o linfócito ali. Leucócito, na verdade. Uhum. É uma célula superficial, isso mesmo. A parte citoplasmática dela está grande, né? Isso. Ó, a gente consegue observar aqui o tamanho dela, né, do citoplasma. Olha o tamanho, vamos comparar aqui, ó. Olha o tamanho do citoplasma, né, até o núcleo. Ó o tamanho que tem, né? Olha o tamanho do núcleo. Como é que ele é pequeno. Né? A gente está numa célula aproximada. Né? Mas olha só, compara o núcleo da célula com o tamanho do leucócito. Né? Tem um tamanho próximo. Concorda? E para diferenciar uma célula superficial, é que ela é poligonal. Então, ó o citoplasma aqui, ó, né, que ele é meio quadrado. Então, é bem característico das células superficiais. E esse quarto aqui é o quê? O que é isso? Bactérias. Isso aí. Lactobacilos, bactérias, não dá para identificar exatamente. Mas são bactérias. Ó, os filamentozinhos aqui. Aqui, ó. São bactérias. E que devem ser relatadas. E esse quinto, esse é difícil pra caralho. Esse é o mais difícil. Então deixa... Juliana, o que é isso? Faz dormindo aí, menina? Acorda. Prestando atenção. Ai, sei não, professor.
Não Não, sabe? Tá na Não, última aula de citopatologia e não sabe o que é isso? não sei não, professor. Ixi, então na prova, Bactéria. leucócito. os 5. Bactéria. Não é bactéria. Eu Leucócito. não sei. Não é bactéria, não. Aí o Lucas falou aí, professor. Gente, a 5ª é um leucócito. Não. Ó, ó o citoplasma aqui. Vocês já tiveram hematologia? Já, não já? Já. Então, ó o citoplasma aqui, ó, redondo. E ó os 3 lóbulos aqui, ó. 1, 2, 3. É bem característico de um segmentado. Então, aqui é um leucócito. Era o mais difícil de todos, hein? É. Já foi falado aí umas 2 vezes, né? Isso aqui, gente, estou fazendo essa dinâmica porque em alguns concursos é cobrado dessa forma, entendeu? Vai colocar uma imagem e aí você vai ter que responder o que está presente nessa imagem. E aí pode ser uma questão objetiva, pode ser discursiva, enfim. O concurso inventa várias maneiras de aplicar, né, as questões. Mas aí já vi concurso assim que pergunta, ó, bota uma imagem e circula. Então indica quem é essa figura aqui, essa estrutura. O que é isso aqui? Esse número 6 aí que você marcou, professor? Baixo aí? Uhum. Bactéria, lactobacillus. Bacilos. Lactobacilos. Olha o tamanho dela. Não dá para identificar se é gram positivo, se é gram negativo, mas já dá para ter uma... A estrutura parece um bastão, né? É, exatamente. Mas pelo tamanho, né, não são cocos, e os bacilos, eles são menores, né? Eles têm um tamanho menor do que esse. Comparando em tamanhos aqui, ó, o bacilo é mais ou menos nessa finurinha aqui que eu estou desenhando próximo dele. E o coco, né, uma bolinhazinha. Ah, Então, olha o tamanho desse aqui, ó. Muito maior, né? Nem se compara. Então, são lactobacilos. O que é que nós temos aqui? Deixa eu ver quem eu vou escolher agora. Elisa. Elisa, o que está nessa imagem aí? Não sei, professor. Ah, não sabe? Não. 1 milhão. Hã? Se você está no programa do Silvio Santos, programa do milhão, aí pergunta, o que é isso? Circo. Aí você vai falar, não sei. Aham, eu sei. Se a prova for agora, eu perguntar para você agora, valendo 10 pontos. Eu perdi. Bacana, hein? Alguém sabe, gente? professor, eu chutaria numa célula intermediária, naquela, apesar do núcleo dela ser bem pequeno. Se fosse uma superficial, ela teria aquela... Alguém deu uma opinião aí? Eu chutaria no superficial, mas não eu chuto só.
Eu não entendi nada até agora. Falhou tudo aí. O que é, Juliana? Eu chutaria na superficial, mas só um chute só. Gente, é uma célula superficial. Porque aqui, Pelo tamanho, não pelo sei. tamanho da célula, só que aqui a gente tem que entender o quê? Que ela fica difícil realmente Identificar. pode confundir, né? Só que essa imagem, ela está no objetivo de 40. Então, ela está mais aproximada, entendeu? E isso causa pode dar uma confusão, entendeu? Então, É, por isso que eu fiquei na pelo dúvida. tamanho dela e Tá muito tudo, próximo. né? Pode chegar a pensar na intermediária, só que ela é superficial. Olha o tamanho, olha o distanciamento, olha o tamanho do núcleo e olha o tamanho do citoplasma. E ela tem ainda, nem que tão muito sim, tem uma aparência poligonal, né? Tá tendendo ao Quase. poligonal. Foi isso aí que me confundiu. Ela tem cara de ser superficial, mas cadê a parte poligonal dela? Não é que toda célula superficial vai ser poligonal. Certo. Algumas tendem a ter essa estrutura, entendeu? Essa aqui, número 8. Tem alguma coisa a ver com... Não é sinófila, não. Eosinófila. Ai, desculpa. Ela tem a cor alaranjada. Qual que é o nome dela? Tem algo a ver com eosinófilo? Não, né? Não. Assim, o nome não. Tem a ver, mas não é esse o nome. Ah, não, vai ser uma célula superficial, mas... Lucas, o que você acha? Professor, essa aí eu não sei não. Valendo um Nem milhão, lembro. então você passa. Não, eu procurar, lógico. Você ia procurar? Lógico. Só se valesse 1 milhão, né? Mas eu sou sincero. Não vale 1 milhão, não vale a pena Eu procurar, não, prometo. né? Ah, tá. Se você estiver Não, na vou entrevista de procurar. emprego, aí você vai procurar, né? Só que na entrevista não vai poder tirar cola, né? Então, não, é igual, lógico. Sexta-feira eu já não vi aula também, então Ah, você não viu a aula. Ah, que não vi legal, hein? aula não. Tá. Então, essa aqui é uma célula superficial. Aí, Aqui a gente tem várias células superficiais. Todas são aqui. Só que essa aqui está acidófila, oreangiofílica, e essa aqui, deixa eu circular aqui também. Ó, essa célula aqui, por exemplo, também é uma célula superficial. Só que o que diferencia delas é a cor, né? Uma está laranja e a outra está azulada, né? Então, por quê? Porque essa célula laranja, ela tá mais distante, ela está numa posição mais distante da ectocerce. Já essa mais azulada, ela também é uma célula superficial, são células iguais, só que ela está um pouquinho antes, ela está um pouquinho mais no meio da porção da ectocerce. E aí ela fica com essa cor um pouquinho mais escura. Mas são a mesma célula. Tem a mesma função. Entendeu? Entendeu aí, Lucas? Beleza, Já pode ganhar 1 milhão agora na próxima, hein? Se perguntarem isso, já está preparado, né? beleza.
Aqui nessa imagem, na 9. O que é isso? O que é isso aqui? Eritrócitos, hemácias. Eu acho que é massa. Hemácia? Por quê? Por serem bem redondinhos e vermelhos mesmo. Eu chutaria hemácias. Não sei. Uhum. Exatamente, são hemácias, essas estruturas. Mas não grava elas pela cor. Pela cor. Uhum. Não grava elas pela cor. Porque no Papa Nicolau, elas adquirem essa cor um pouquinho mais avermelhada. Mas Uhum. na hematologia, por exemplo, ela tem uma cor que é mais roxa, né? Mais azul, mais escura. Uhum. Mais azul. Então, o que vai definir, para identificar as células, as estruturas, é a É morfologia, o formato. é o formato da célula. Entendeu? Uhum. Nessa imagem aqui, essa aqui está meio voando. Então, ó, vamos ver se a Jéssica tá assistindo a aula mesmo. Ela que É está fácil. na aula, na live no Instagram. Jéssica, o que é essa estrutura aqui na imagem? Alguém sabe responder? Agrupamento de Que é células células. colunares. Uhum. São células superficiais, né? São células colunares. Eu falei colunares, só que não falei que eram superficiais, né? Não, olha só. Células superficiais são outro tipo de células. Essas Uhum. aqui são células colunares. Se eu falar Então. célula colunar superficial, eu estou misturando uma coisa com a outra. Não existe Com a célula outra. colunar superficial. Existem células colunares Uhum. e existem células superficiais. Não existe colunar superficial. Uhum. Jéssica escreveu leucócitos, coitada. Quero ver a prova dela, como é que vai ficar. Então aqui, gente, ó, células colunares. Ó, coluna e núcleo. Coluna e núcleo. Uma do lado da outra. Tá bom? Eu estou tentando enxergar algum leucócito aqui e, por incrível que pareça, aqui tem um leucócito que eu estou circulando. Ó. Isso aqui é um leucócito, mas não é o que eu marquei na imagem, né? Jéssica, tá feio o negócio. Isso aqui é o quê? Alguém sabe me dizer? A parte basal é agrupamento de células. A parte mais azulada é basal. Sheila, que está no Instagram. O que é isso, Sheila?